A China hoje está se colocando como uma líder mundial de fomento de novos negócios, nas mais variáveis segmentos e verticais. Então, ela traz dinheiro, ela traz mercado, ela traz tecnologia e cabe a nós agora, brasileiros, estar nesse processo com ela. A China ela tem o sistema comunista dela na área política, certo? Porque com 1.400 de pessoas, ela tem que ter um sistema um pouquinho mais forte para controlar isso aí. Na área financeira, não, ela é capitalista. Quando você olha o número de empresas que fazem IPO por ano, é um absurdo. É só você olhar a bolsa de Hong Kong, tá? Eu dou um exemplo, em 2010, enquanto o Brasil foram 8 ou 9 IPOs, em Hong Kong foram 200 IPOs. Tá? Então, existe muito desse fomento do governo chinês, ou seja, um dinheiro barato. Por quê? Porque ela vislumbra 5, 10, 20 anos. Tá? Então, ela cria condição para que a empresa chinesa ela cresça, não só no mercado nacional, como internacional. Vamos pegar o caso do Brasil. Tá? Eu gosto de dar esse exemplo. Como é que funciona? A China, primeiro, ela mandou algumas poucas empresas chinesas para o mercado brasileiro e começou a abrir banco. Os bancos eles não eram para o público ainda. Depois que ela fez isso, o que ela fez? Ela começou a investir em algumas áreas estratégicas. Hoje, no caso, energia. Ela já praticamente dominou a área de distribuição de energia no Brasil. Tá? Daqui a pouco ela vai entrar onde? Na parte de logística. Por quê? Porque o Brasil é muito pobre com isso. Nesse meio, ela está o quê? Ela está investindo na parte de alimento, energia. Tá? É assim que ela funciona. Por quê? Porque ela internacionaliza suas empresas, traz dinheiro barato, traz mão de obra e tem o quê? Tem o mercado. Se o Brasil tiver sabedoria de como usar isso, protegendo o mercado dela também, tá? O Brasil hoje, como já sendo o maior parceiro comercial da China, ela vai manter essa posição durante muito tempo. A CNS ela acredita que a China hoje ela tem um papel fundamental na sobrevivência das empresas voltadas à área de serviço. E por que isso? Porque em 2012 o governo chinês ele estabeleceu como seu plano de 5 anos mudar a balança comercial dela na relação serviço. Para vocês terem uma ideia, em 2012 o PIB chinês era mais de 60% voltada na manufatura. E eles perceberam que todos os países industrializados, ou melhor, todos os países desenvolvidos, eles tinham acima de 70% do seu PIB área de serviço. Esse ano, depois de 5 anos de trabalho, praticamente 6 anos de trabalho, a China hoje tem 60% do PIB dela voltado à área de serviço. Como o Brasil, 70% é serviço, mas quando você olha a balança comercial entre os dois países, você vê que a área de serviço representa muito pouco nessa relação comercial com a China. Muito pouco. Hoje é mais a parte do quê? De sementes, a parte de petróleo e minério de ferro. E com o nosso trabalho, em outubro de 2016, foi assinado um acordo entre o governo chinês e o brasileiro em Macau para justamente fomentar a área de serviços. Hoje a China ela importa muita empresa, know-how para o mercado dela interno e já tem empresas para o quê? Para exportar serviços para o mundo. Então a CNS tem um papel, acho que vital, para auxiliar as empresas brasileiras que queiram entrar no mercado chinês e também em outros mercados que a China já está trazendo dinheiro, tecnologia e mercado. Seria muito importante, primeiro, a empresa brasileira ela fazer um entendimento com a própria CNS, para a CNS poder auxiliá-la e entender, bom, o que você quer? Você quer entrar no mercado chinês? Você quer fazer uma parceria para pegar uma tecnologia chinesa e trazer para o Brasil? Você quer ser sócio do chinês? Né? Essas perguntas a gente faz para entender a cabeça do empresário brasileiro. É muito importante, por exemplo, o trabalho que você, né, da Digital Innovation One, está fazendo. Quer dizer, esse ano de 2018 é a segunda vez que você vem para cá. Então você está investindo para entender o que o chinês está almejando, o que ele tem e jogar isso no mercado brasileiro ou vice-versa. Tá? Isso é muito importante. Tá? Principalmente quando se trata com o chinês é muito olho no olho, você não consegue fazer um negócio com ele à distância, você não consegue fazer isso, é muito difícil. Tá? Então, dentro
de um procedimento, de um processo, né? Primeiro, vamos entender o que o brasileiro quer. Vamos identificar aquilo que ele tem com aquilo que existe de demanda com o chinês. Vamos identificar o parceiro chinês. Existe um caso que eu particularmente fico muito contente, que é a Digital Innovation One, né? Esse ano, um dos nossos membros, que é o Manuel, entrou em contato com a Digital Innovation One através da figura do Iglar. E o Iglar, como um bom empresário, vislumbrou essa oportunidade, falou, pô, vou investir nesse negócio, vou deixar um pouco a minha empresa aqui durante 7, 10 dias, vou ver qual que é lá na China. E isso já foi um caso de sucesso, porque ao chegar na China, em Pequim, vislumbrando o que está acontecendo na ICI, a ICI já apresentou a melhor universidade de Pequim, para o Digital One, que tem um fundo de investimento, é incubadora e coube a Innovation, a Digital Innovation One, a manter esse relacionamento e o que? Desenvolver o negócio. Isso cabe ao empresário, não cabe à CNS. A CNS ela faz um trabalho o que? Institucional e de apoio. A China é um país milenar, tá? É um país de governo, então eles olham muito patente. É interessante, eu tive alguns casos já no Brasil em que o chinês ele queria porque queria sentar com o governo. E eu falava, você não precisa sentar com o governo. Não, mas eu preciso sentar com o governador, eu preciso sentar com o ministro, com o presidente, né? Mas quando você olha para áreas privadas e mesmo o governo, como funciona? O presidente só fala com o presidente. O diretor só fala com o diretor. E assim por diante. Não adianta. Se um diretor vai querer sentar com um presidente, ou se um presidente brasileiro vai sentar com um gerente chinês, vai ter problema. Por quê? Porque o presidente chinês vai olhar com olhos não muito bons para o presidente brasileiro. E aqui eu não estou falando de presidente da República, não, estou falando das empresas, tá certo? Então é muito importante o brasileiro saber com quem ele está falando. Então, por exemplo, um empresário, presidente ou um dono de uma pequena empresa de tecnologia, quando ele identifica uma empresa com quem ele quer tratar, ele precisa ver, bom, com quem eu estou falando? Se é um gerente, gente, pega um segundo ou pega o sócio e fala que é o gerente. Por quê? Porque esse gerente vai reportar para o presidente. Então você tem que entrar como um presidente. É assim que funciona. Com o chinês, demora-se um certo tempo para que ele adquira a confiança em você. Como todo e qualquer negócio, você tem que ter o quê? Procedimento. Tá? Dou um exemplo. Na China, na região de Guangzhou, existe uma feira chamada Feira de Cantão. É a maior do mundo. Tá? Só de pavilhão são 1.100.000 metros quadrados. Tem muito brasileiro que sai pela primeira vez do Brasil, não fala inglês, muito menos mandarim, chega para negociar e comprar o quê? Com uma calculadora. Tá certo? Então, qual a probabilidade disso dar errado? Ela é muito grande. Você pode ter o primeiro embarque, mas o segundo pode vir com problema. Tá? Então, tudo é questão de procedimento. Não dá para fazer negócio com o chinês sem olhar no olho dele, sem você, por exemplo, ter um almoço, ou um chá, ou um jantar. Tá? Tudo depende do grau de relacionamento que você quer ter com essa empresa. Se é simplesmente comprar um produto, é uma coisa. Agora, se você quiser ser parceiro do chinês, se você quiser ter condições comerciais maiores e melhores com ele, você tem que sair da sua cadeira do Brasil, tem que pegar o avião e tem que vir para cá. Simples assim. O chinês gosta também de ir para o Brasil, conhecer a tua estrutura, a tua empresa. Né? Hoje, uma das coisas mais importantes para o chinês é uma coisa chamada canal de distribuição. Se você tem canal de distribuição, a probabilidade de dar certo é muito grande. Tá? O brasileiro acha que o chinês ele quer abrir uma indústria no Brasil. Tá? Isso pode acontecer depois de 3 anos. No T0 vai ser difícil, por quê? Porque a capacidade de produção dele na China é muito grande. Então o custo disso é muito baixo. Para ele abrir uma nova operação no Brasil, você tem que mostrar que o teu mercado, você domine isso e o custo-benefício dele vai ser muito positivo. Tá certo? Então assim, em termos culturais, o chinês ele gosta de olhar no olho, existe um prazo de maturação. Se você vai importar, você tem que pagar à vista antes do embarque, 30% a 70%, 30% na assinatura, 70% no embarque ou vice-versa. Tá? E depois você consegue o quê? Você consegue condições melhores. MOU significa Memorandum of Understanding, que nada mais é que uma carta de entendimento. O que acontece? Quando você vai fazer uma parceria
no caso com uma empresa chinesa, ou uma americana ou alemã, tanto faz, essa carta de entendimento, ele define de uma forma macro aquilo que ambos os lados querem fazer em conjunto. Primeira parte do MOU, está identificado o quê? O que é cada empresa. Ok? No caso a CNS. O que é a CNS? O que é a ICI? Depois, qual é o objetivo desse MOU? Terceira parte, bom, o que cada parte quando eu digo o que uma CNS vai ser responsável em fazer, o que a ICI vai ser responsável em fazer, qual é o prazo desse MOU, 1 ano, 5 anos, 10 anos, quem são as pessoas responsáveis por cada parte. Isso é muito importante colocar no MOU, né? Por quê? Porque se não tiver em cada lado um ponto de contato, vira bagunça. Então, no lado brasileiro, tem a pessoa A, no caso sou eu. Então, a empresa chinesa, que é o responsável, fala comigo e depois eu jogo isso para a estrutura brasileira. Tá? Com isso, você já norteia todas as diretrizes, define quais são as principais linhas a serem seguidas e depois você entra e explode cada uma dessas áreas. Né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala numa relação bilateral, de fazer não só que o chinês olhe para o mercado brasileiro, mas espera aí, o que eu tenho, eu posso entrar no teu mercado chinês porque você não tem. Tá? Então o modelo ele é híbrido, depende de cada caso é um caso. Tá? Depende do que você está tratando, qual é o teu segmento, qual é o teu diferencial, né? E a tua retaguarda financeira para o quê? Para você investir e aumentar o teu mercado. A CNS está dando um grande passo nessa nossa vinda para cá agora, porque a gente está trazendo uma pessoa competente, profissional, para morar aqui durante um tempo, né? E estar dentro da própria estrutura do ICI. São 2.500 metros quadrados, a gente tem lá uma área para a gente. E essa pessoa vai estar fomentando, né, oportunidades, vendo o que está acontecendo, nos reportando e a gente passando o quê? Para a nossa rede da CNS, que hoje são quase 400 mil empresas, né? Olha, tem isso aqui. Vai caber ao empresário brasileiro, pô, eu quero entender isso aqui. Tá? Mas a CNS está investindo para não só ter um maior conhecimento, mas uma maior proximidade dos parceiros, não só da ICI, mas também de todos aqueles que estão lá, que são vários países.